Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da 20ª sessão ordinária deste Tribunal Pleno. Sobre a mesa, a ata para aprovação, referente à sessão ordinária anterior. Está em discussão, aprovada a ata. Antes de dar início aos julgamentos, a presidência indaga ao representante do Ministério Público de Contas se deseja vista ou produzir sustentação oral. Senhor presidente, não há interesse no Ministério Público. Podemos partir, então, a examinar os exames prévios de edital pela sessão estadual. Palavra do conselheiro Renato Martins Costa. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, sou procurador-geral do MPC, eu sou procurador-chefe da PFE, todos os presentes. São duas representações, senhor presidente, constantes dos TCs 2485 e 2499. Ambas questionam o pregão eletrônico número 10 de 2014 da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que tem por objetivo adquirir bolas para diversas modalidades esportivas. A instrução foi bastante dividida. Chefia de ATJ é pela preclusão e procedência de uma e de outra representação, PFE pela procedência de uma e procedência parcial de outra, MPC pela procedência de ambas e SDG pela improcedência de ambas. Bem sopesando todas as questões envolvidas, encaminhei a íntegra de relatório e voto a Vossas Excelências e concluo pela improcedência, liberando a Secretaria para dar andamento ao pregão, sem prejuízo, porém, senhor presidente, de determinar a conversão do feito em representação ordinária, já que as impugnações de ordem técnica não me parecem fortes e suficientes para que impeçamos o prosseguimento. Mas será de todo interessante que o tribunal passe a acompanhar os atos praticados na condução da licitação e verifique concretamente os efeitos do quanto requisitado no edital. Está em discussão. O conselheiro julga improcedente a representação para fins de reformar o edital, mas propõe que a matéria continue subsidiando o exame do contrato. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores procuradores, senhor secretário-geral, senhores funcionários. O TC 163614 trata de pedido de reconsideração formulado pela Universidade de São Paulo, em razão de acordo deste plenário, que julgou parcialmente procedente a representação contra o edital do pregão, com a finalidade de adquirir produtos hortifrutigranjeiros. Os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas manifestaram-se por unanimidade pelo conhecimento e provimento parcial do pedido e a Procuradoria da Fazenda pelo não provimento. Relatório e voto já encaminhados. Em preliminar, pressupostos em termos, conheço. Conhecido. No mérito, considero que o pedido merece parcial provimento, exclusivamente para que se admita como referência para a formulação de propostas, os preços com base no boletim da CEAGESP, praticados em momento próximo à divulgação do procedimento, por refletir valores mais condizentes com a realidade do mercado. É como voto. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. A palavra é dos conselheiros, se desejarem se manifestar ao início da sessão. Não há interesse, passamos para a ordem do dia. Conselheiro Sidney Beraldo tem a palavra para o item 1º da ordem do dia. Item 1 trata de recurso ordinário interposto pela Companhia Energética de São Paulo contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado entre a recorrente e a Brastrafo do Brasil Limitada, objetivando a prestação de serviços de descontaminação da parte ativa, substituição da carga de óleo e destinação final do óleo contaminado com DBDS e de 6 transformadores elevadores instalados nas UHS da CESP, com aplicação de multa de 500 UFESPs aos diretores administrativo e de geração oeste. A instrução é desfavorável. Pressupostos em termos, em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. O plenário acompanha.
No mérito, as razões do recurso não têm potencial para elidir as falhas que conduziram ao julgamento desfavorável da matéria. A decisão proferida no TC 10.766.026.10, invocada pelo recorrente, não tem força suficiente para influenciar a deliberação deste plenário sobre o caso concreto, especialmente porque naqueles autos não constaram as questões aqui debatidas. Portanto, não houve pronunciamento de mérito sobre elas, ao ponto de se sustentar a existência de decisões contraditórias. A visita técnica incompatível com a modalidade licitatória adotada, pregão eletrônico, e ser realizada na cidade de Castilho, distante cerca de 650 quilômetros da capital, não se harmoniza com a lei e com a jurisprudência desta Corte, e pode ter sido o principal fator de contribuir para a baixa competitividade do certame, que contou com apenas uma proponente. Além disso, a compatibilidade dos preços praticados com os concorrentes no mercado não foi cabalmente demonstrada nos autos. Nem mesmo pode ser aplicado o princípio da razoabilidade para a redução da multa, porque o recurso foi interposto pela companhia. Então, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão do voto. Fazendo aqui uma correção, que o voto encaminhado era pelo provimento parcial, com a redução da multa, o que, por equívoco, aqui não cabe, já que o recurso foi feito pela companhia e a multa é caráter personalíssimo. Então, peço para que o plenário registre a correção do voto encaminhado. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. Relator agora, conselheiro substituto, Sami Furman. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhores representantes da Procuradoria da Fazenda e do Ministério Público de Contas, primeiro gostaria de registrar minha satisfação de ver hoje aqui, compartilhando a mesma sessão plenária, tantos conselheiros substitutos, hoje somos 3, fato raro que já não ocorria há bastante tempo. Relato item 2, recurso ordinário interposto contra acórdão da segunda Câmara, que julgou irregulares pregão e contrato firmado pela Unicamp Rio Branco Refeições, aplicando multa, então, de 200 UFESPs. Na decisão combatida, o juízo de irregularidade foi pautado pela falha de publicação de alterações no edital e exigências restritivas contrárias a normas de entendimento do TCE. A instrução foi divergente, a assessoria técnica de ATJ, chefia e PFE foram pelo provimento do recurso, enquanto a SDG foi pelo não provimento. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, conforme relatório e voto já disponibilizados, embora algumas questões possam ser afastadas, permanecem as seguintes falhas: exigência de averbação pelo Conselho Regional de Nutricionistas 3 de atestados de capacidade técnica originários de outras regiões, estabelecimento de data e horário únicos para visita técnica e necessidade de comprovação de capacidade operacional em quantitativo equivalente a 80% do objeto pretendido. Além disso, a exigência da tal certidão, certidão de registro e quitação junto ao órgão de classe e a necessidade de apresentação como condição de habilitação de alvará ou licença de funcionamento, expedidos pela autoridade sanitária competente, podem ser consideradas regulares, tendo em vista o objeto em foco e diante de recentes decisões desse tribunal. Portanto, voto pelo não provimento do recurso, afastando, todavia, como fundamento os pontos aqui mencionados. Está em discussão e votação, aprovado o voto do relator. A presidência registra também o contentamento por ver presentes os conselheiros substitutos, mas esclarece a quem acompanha as sessões que a presença dos conselheiros substitutos em razão de férias regulamentares e afastamentos normais dos senhores conselheiros titulares. Conselheiro Márcio Martins de Camargo tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador da Fazenda Estadual, senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor secretário-geral, demais presentes. Senhor presidente, item 3, a pedido da PFE, que requer uma nova vista dos autos, eu peço retirada de pauta com retorno ao gabinete. Encerrados os feitos da sessão estadual, antes de passarmos a examinar os
processo de interesse municipal, a presidência cumprimenta o procurador da Fazenda, Dr. Luiz Menezes Neto. Passamos a examinar os editais municipais e a palavra é do relator Renato Martins Costa. Senhor presidente, eu peço referendo aos atos que pratiquei no sentido de deferir liminares e determinar processamento de matérias como exames prévios de edital nos seguintes processos: 3314, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Paulínia; 3343, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Tremembé; 3367, representação contra pregão presencial da Prefeitura de São Roque; e 3370, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Sorocaba. Paulínia, Tremembé, São Roque e Sorocaba. O relator pede ratificação do plenário. O referendário continua, Vossa Excelência, com a palavra. No TC 3305, cuida-se de representação contra a concorrência da Prefeitura de Mira Estrela e, considerado o teor do quanto impugnado, voto no sentido do deferimento de liminar, recebendo o pedido como exame prévio de edital. Relator, requisito edital, está em discussão e votação. Aprovado. Mérito TC 2925, representação contra o pregão 87 de 2014 da Prefeitura de Jabuticabal. Objeto é contratação de licença de uso de sistema integrado de arrecadação e controle. A instrução é convergente no sentido da procedência parcial. Encaminhei a íntegra de relatório e voto, que conclui no mesmo sentido, determinando à administração que altere o instrumento convocatório, passando a admitir a comprovação de capacidade técnica por meio de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público, bem como adotando medidas destinadas a ampliar a competitividade quanto à questão da indevida aglutinação de serviços de data center com o fornecimento de softwares. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Por fim, é um pedido de reconsideração, objeto do TC 3041, referente ao TC 2119, que é uma representação contra pregão presencial G18 de 2014 da Prefeitura de Taboão da Serra, que tem por objeto o registro de preços, serviços de manutenção e conservação de logradouros públicos. Este plenário, em sessão anterior, determinou a anulação do edital. Esta a desconformidade vislumbrada pela Prefeitura recorrente. A instrução de SDG e MPC é pelo não provimento. Chefia admite o provimento parcial, já que vislumbra a possibilidade de utilização do sistema de registro de preços. Em preliminar, conheço do pedido. Apenas para ficar na questão discutida, conforme reconhecido pela recorrente, os serviços licitados são contínuos, de natureza permanente, tendo sido definidos até mesmo o número de trabalhadores e a quantidade de equipamentos para cada mês de adimplemento da obrigação. Com a devida vênia, não me parece seja o caso de considerar eventual ou imprevisível a atividade de conservação de guias, sarjetas, sarjetões, passeios, caçamento, bocas de lobo, bem como pintura de guias, postes, gradis de pontes e viadutos, além de outros serviços agregados pelo edital. Eu não dou provimento ao pedido de reconsideração. Conselheiro nega provimento à reconsideração. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Robson Marinho tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, sou procurador-chefe do Ministério Público de Contas, senhor secretário diretor-geral. Eu trago para referendo decisão mediante a qual foi determinada a suspensão do certame e requisitado para exame o edital da tomada de preço 414 da Prefeitura de Platina, objetivando o recapeamento asfáltico do município. Eu peço referendo. Plenário referenda. Agora comunico que foi determinado o arquivamento da representação em face da anulação do certame pela Prefeitura. O pleno toma conhecimento. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. Em exame e representação interposta contra o edital da concorrência 314, instaurado pelo Serviço de Água e Esgoto de Jacareí, tendo por objeto a contratação de empresa para a execução de serviço de recomposição de pavimento asfáltico. Encaminhei relatório e voto a Vossas Excelências. E o meu voto conclui no sentido da procedência parcial da representação intentada por Renove Pavimentação. Determino ao SAI que corrija o edital nos termos consignados neste voto.
Está em discussão e votação. Aprovado. Agora, senhor presidente, são embargos de declaração opostos em face de acordo do Tribunal Pleno, que julgou parcialmente procedente representação contra os editais de pregão presencial 214 e 1214, lançados pelo Serviço de Água e Esgoto de Sorocaba, objetivando a contratação de serviços gerais e contínuos, roçagem em gramados e córregos. Aqui, na preliminar, o meu voto é pelo não conhecimento dos embargos. O conselheiro não conhece. Está em discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Sidney Beral tem a palavra. Submeto a este plenário o TC 3318 de 14, que trata de proposta de suspensão do pregão 4914 da Prefeitura de Monte Alto, que tem por finalidade o registro de preço para a contratação de equipe padrão de limpeza, porque a adoção do sistema de registro de preço se mostra, em princípio, inadequada. É a proposta. Conselheiro requisito edital. Em discussão e votação. Aprovado. Para referendo desse plenário, TC 336614, que trata de despacho por meio do qual solicitei para exame cópia do edital do pregão 5314 da Prefeitura de Suzano, que tem por objeto a locação de caminhões em sistema de registro de preços. Suzano, conselheiro pede referendo. Referendado continua com a palavra. Comunico a Vossas Excelências que declarei extinto o processo TC 153614 sem julgamento de mérito da Prefeitura de Araçoiaba da Serra, que trata de edital do pregão 1414 em virtude da revogação do edital. O plenário toma conhecimento. Trago para julgamento os TCs 2066 e 219414, que cuida do edital da tomada de preço 0114 do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, cuja finalidade é a substituição parcial de emissário de esgoto da bacia do córrego Maria Chica. Relatório e voto previamente disponibilizados. Considero procedentes as impugnações com determinação para que a administração disponibilize datas espaçadas e distribuídas ao longo do período de divulgação para a realização da visita técnica, de forma a proporcionar tempo hábil para a formulação das propostas. Exclua a exigência de que a visita técnica seja realizada por responsável técnico da empresa, registrado no CREA. Elimine a imposição de visto do CREA São Paulo como condição de habilitação, realocando sua apresentação no momento da contratação. Reveja os requisitos de habilitação técnico-operacional e profissional, adequando-os à legislação e às súmulas desse tribunal. Suprima a imposição de que a licitante apresente obrigatoriamente declaração de desistência de interposição de recurso. Assinale expressamente no edital os benefícios previstos na Lei Complementar 123 de 2006. É como voto. O voto está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Em julgamento, TC 218614, que examina o edital da concorrência pública 0114 do tipo menor valor global mensal da Prefeitura de Analândia, que tem por objetivo o registro de preço para executar serviços de operação tapa-buracos. Relatório e voto já encaminhados. A conclusão é de que as impugnações são parcialmente procedentes e, por isso, a administração deve adequar o critério de julgamento ao período de vigência da ata de registro de preços, 12 meses, e corrigir a nomenclatura do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, possibilitando o registro e inscrição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, se o serviço assim o permitir. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. O TC 2008-14 trata de pedido de reconsideração formulada pela Prefeitura de Americana, em razão de acórdão deste plenário, que considerou parcialmente procedente a representação contra o edital do pregão 11513 e aplicou multa de 200 UFESPs ao responsável por não atendimento às determinações desta Corte.
Os órgãos técnicos e o Ministério Público de Contas manifestaram-se por unanimidade pelo conhecimento e provimento do pedido. Relatório e voto já encaminhados. Em preliminar, pressupostos em termos, conheço. Conhecido. No mérito, considerando que a administração não descumpriu a determinação desta Corte, porque o que houve foi a indevida juntada da documentação reclamada em outro processo de numeração idêntica, dou provimento ao apelo para afastar a penalidade imposta. É como voto. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Alexandre Mania Figueiredo Sarquis tem a palavra. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, senhor procurador-chefe da Fazenda, senhor secretário, itens 1 a 3, TCs 3342, 3352, 3399, solicito a ratificação dos atos praticados pelo conselheiro Antônio Roque Cittadini, a quem tenho a honra de substituir, e por mim, e por meio dos quais foram recebidos como exame prévio de edital as representações contra os editais do Pregão de Santana, de Parnaíba e Louveira para aquisição de gêneros alimentícios e material escolar. Peço referendo. Conselheiro pede referendo. Santana de Parnaíba, Louveira. Referendado. Continua Vossa Excelência com a palavra. O item 4 é a análise de mérito do exame prévio de edital requisitado por Trivale contra o edital da Prefeitura Municipal de Campinas, em face do pregão para aquisição, administração de vales, refeição e alimentação. A questão de relevo é a exigência de capital social integralizado mínimo de R$11 milhões, 10% do objeto gerenciado. Alegou que o requisitado para a operação no setor pelo órgão fiscalizador do sistema financeiro é menor, citando resoluções do Banco Central. A Prefeitura defendeu a legalidade do requisito, visto que encontra eco no parágrafo 3º do artigo 31 da Lei de Regência. Instrução dividida quanto ao ponto. Chefia de ATJ dando razão à Prefeitura, enquanto a SDG e MPC opinaram pela procedência da impugnação. É o relatório. Passo ao voto. Acompanham MPC e SDG. Pode o administrador exigir capital mínimo para habilitar pessoa à competição e pode essa ser de até 10% do valor estimado para a contratação. Mas se há a possibilidade que seja até essa cota, exige-se outros princípios para aferir qual o valor adequado. No caso, vejo afronta aos princípios trazidos no artigo 3º caput da 8666. A evidência trazida no voto condutor dos TCs 2309 e 2342 de relatoria da excelentíssima senhora conselheira Cristiana de Castro Moraes dão conta de que a competição pode ser no mínimo dobrado, acaso selecione esse valor inferior a R$11 milhões. Encurto razões e voto pela procedência da representação. Em discussão, em votação, aprovado. O item 5, TC 2808, tem a análise de mérito do exame prévio que formulou nutressencial contra pregão da Prefeitura de Mauá para registro de preços para gêneros alimentícios. Os 3 pontos de relevo são: 1. A declaração de que a licitante jamais tenha sido declarado inidônea. 2. Demasia no detalhamento dos itens 5 e 10. E 3. Disponibilização de 2 caminhões para transporte dos produtos com as especificações bem detalhadas. A TJ e MPC pela procedência destes pontos. SDG pela improcedência. É o relatório. Passo ao voto. Pela procedência parcial, devendo a Prefeitura, antes de dar sequência no certame, retificar o edital nos pontos destacados. É o voto, senhor presidente. Em discussão e votação, aprovado. O item 6, TC 3268-98914, é pedido de referendo para ato praticado por mim na representação contra o edital de pregão da Prefeitura de Brodowski para a instalação de forro de PVC. Peço referendo, senhor presidente. Referendado. O item 7, TC 3405-98914, é pedido de paralisação do certame, distribuído ontem ao gabinete, que tem abertura prevista para o dia 25, sexta-feira, motivo pelo qual trago a apreciação do egrégio plenário. O pregão da Prefeitura de Itápolis para transporte de alunos exigiu que os veículos tenham no máximo 6 anos de fabricação e exigiu a fixação de adesivos nos vidros dos veículos, fatos impugnados por Dalva Martins Silva. Ao que adiciono a exigência de regularidade com os tributos municipais, mobiliários e imobiliários, que se lê no edital. Entendo que a matéria merece análise prévia. Voto para que se receba a representação como exame prévio de edital, com determinação de imediata paralisação do certame e entrega de documentos. É o voto. Relator requisito edital de Itápolis. Está em discussão e votação. Aprovado. Voto, Sua Excelência. A palavra do conselheiro Sami Furman. Senhor presidente, trago para referendo medidas preliminares de suspensão de certames realizados pela Prefeitura de Ourinhos e concorrência pública a partir de representações. Proponho recebimento também das matérias como exames prévios de editais. Representantes Planinvest e Sérgio Rodrigues para isso. Ourinhos. O conselheiro pede referendo. Aprovado.
Agora, para julgamento, representação formulada pelo advogado Hildo Soares Adame contra edital de pregão da Prefeitura de Orlândia, que objetivava a contratação de empresa pedagógica em consultoria para oferecer formação continuada para os professores da rede de ensino do município. Em sessão de maio desse ano, o plenário referendou atos preliminares de suspensão, a matéria foi recebida como exame prévio. A TJ, chefia, MPC, bem como a SDG, apresentaram opiniões convergentes pela procedência da representação e, bem assim, da inadequação da assinatura do edital pelo pregoeiro. A despeito disso, a eminente conselheira Cristiana de Castro Moraes achou por bem notificar a origem para que esclarecesse uma outra dúvida quanto à possibilidade de adoção da modalidade licitatória pregão. Instado à nova manifestação, o MPC reiterou o entendimento anteriormente exarado pela procedência. Já a SDG interpretou que o objeto licitado não está revestido de características que possam configurado como comum, como também o menor preço não se afiguraria como fator exclusivo para a seleção das propostas, concluindo que o edital estaria contaminado. Esse é o relatório, e na conformidade do relatório e do voto já encaminhado, entendo pela necessidade de anulação do presente certame, nos termos do artigo 49 da Lei 8666. Sendo assim, incumbiria à municipalidade reavaliar o objeto da disputa no que toca à contratação de conferencistas, para então decidir pelo prosseguimento da contratação por meio de licitação, excluindo qualquer indicação de profissionais. E ainda, caso a municipalidade venha lançar novo edital, deverá readequar a modalidade licitatória. Em discussão, voto relator. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Excelência, uma indagação. Há uma previsão de exame de um edital de interesse da Prefeitura Municipal de Barueri? Sim, para referendo, junto daquele referendo de Ourinhos. A Excelência colocou em conjunto. Seriam os dois em conjunto. Então está bem. Prossegue com a palavra. Agora, para julgamento novamente, representações formuladas pelo senhor Lenon de Oliveira Volpini e pela empresa Margarete CFC Souza contra o edital de pregão de menor preço por lote, destinado à aquisição de kits escolares para o ensino infantil, ensino fundamental e ensino jovens do município de Guaíra. Em sessão de junho desse ano, o plenário referendou atos preliminares de suspensão, a matéria foi recebida como exame prévio, a TJ, chefia, opinaram pela procedência da representação, MPC, ao analisar a matéria, propôs a extinção do processo sem julgamento do mérito, tendo em vista a perda do objeto, ressaltando que impugnações administrativas teriam sido julgadas em junho de 2013, com a elaboração de novo edital em junho desse ano, 2014, e divulgação na imprensa oficial e local, operando-se a revogação tácita do edital. A SDG se manifestou pelo arquivamento do feito, por entender configurada a perda do objeto. De fato, eu observo que a versão alterada do ato convocatório trazida aos autos pelo município, quando do exercício contraditório, demonstra que a maioria das falhas já havia sido afastada, motivo pelo qual a maioria das impugnações perderam seu objeto. Portanto, voto pela extinção do processo sem julgamento de mérito por perda do objeto. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Por fim, julgamento, representação formulada pela advogada Karina Polidoro contra o edital de pregão do tipo menor valor global do lote da Prefeitura de Salto, destinado a registro de preços para prestação de serviços de transporte intermunicipal de pacientes para a Secretaria de Saúde, conforme condições e especificações do termo de referência. A matéria já foi, atos preliminares foram já preliminarmente referendados, a matéria recebida como exame prévio, chefia de ATJ, MPC e SDG, foram todos pela procedência parcial das impugnações. Passo ao voto. Na companhia das manifestações dos órgãos técnicos MPC, voto também parcialmente procedente à representação, devendo a Prefeitura da Estância Turística de Salto fazer constar no instrumento convocatório estimativa de quilometragem a ser percorrida, de modo a elucidar eventuais obscuridades na elaboração de propostas e também equalizar as exigências destinadas à comprovação de regularidade fiscal, fazendo constar os tributos relacionados com a natureza do objeto pretendido. E, por fim, ratificar uma das cláusulas, a cláusula terceira da minuta da ata de registro de preços, em face da sua absoluta incongruência com a presente licitação. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. Conselheiro Márcio Martins de Camargo tem a palavra. Senhor presidente, em conjunto, TCs 3340, 3345, 3382, eu submeto a referendo deste plenário os despachos de recebimento como exame prévio de edital das representações contra os editais do pregão presencial de Praia Grande,
objetivando o registro de preço para aquisição de hortifrutigranjeiros, do pregão presencial de Sumaré, visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte escolar para a rede municipal, estadual e entidades conveniadas, e da concorrência de Santos, objetivando a contratação de empresa para execução de serviços de drenagem superficial e subterrânea, execução de calçadas, fresagem e pavimentação asfáltica. Em discussão, pedido de ratificação. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra. Agora, em conjunto 2759 e 2939, eu comunico ao plenário o arquivamento das representações devido às revogações dos certames do pregão presencial de Bragança Paulista, que visava a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de limpeza pública e correlatos, e do pregão presencial de Quatá, que objetivava a aquisição de kit escolar. Em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. TC 247014, representação formulada contra o edital de concorrência promovida pela Companhia de Engenharia de Tráfego de Santos, a SET Santos, objetivando a outorga de permissão para a prestação de serviço público de remoção e guarda de veículos e caçambas em decorrência de infração à legislação municipal, infração de trânsito ou apreensão determinada por autoridade policial ou judicial. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados a Vossas Excelências, acolhendo os pronunciamentos dos órgãos técnicos instrutivos da Corte, voto pela procedência parcial da representação. Determino que a Prefeitura Municipal de Santos promova a retificação do edital para que 1. Exclua das parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo que a demonstração da capacidade técnica, profissional e operacional para os serviços de remoção, guarda e conservação de veículos sejam decorrentes de infrações ou apreensões. Bem assim, elimine a necessidade de demonstração de experiência anterior em apoio à realização de leilões públicos veículos removidos. 2. Identifique a entidade de classe competente para o registro dos atestados de capacidade técnica operacional, ou, se entender melhor, exclua da exigência. E 3. Atualize os dados quanto às demandas dos veículos que são removidos e guardados nos pátios, com a consequente publicação do novo texto do ato convocatório e reabertura do prazo legal. Em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. TC 253614, trata-se de representação formulada contra o edital do pregão presencial promovido pelo Serviço Municipal de Águas e Esgotos, SEMAI de Mogi das Cruzes, objetivando o registro de preços para fornecimento de pedra britada, pedrisco, rachão e outros. Conforme relatório e voto previamente disponibilizados a Vossas Excelências, eu voto pela procedência da representação, determinando ao SEMAI de Mogi das Cruzes que promova a retificação do edital de forma a 1. Excluir a exigência de que as notas fiscais dos produtos venham acompanhadas de tickets de balança da própria empresa ou de pedreira contratada. E 2. Indicar no edital a localização da balança a ser contratada pela administração para promover a pesagem dos materiais no ato dos fornecimentos. Em discussão, Mogi das Cruzes, edital procedente ao voto do relator. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. A ordem do dia da sessão municipal, itens 4 a 8, conselheiro Renato Martins Costa tem a palavra. Item 4, senhor presidente, é recurso ordinário contra decisão que julgou irregulares licitação e contrato da Prefeitura de São José dos Campos, que tem por objeto a prestação de serviço de radiocomunicação com comodato de equipamentos. A instrução de ATJ é pelo desprovimento, SDG pelo provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. O contrato dos autos não gerou despesa, na medida em que a inadimplência da contratada implicou a rescisão unilateral da avença antes mesmo de que qualquer pagamento fosse realizado. No caso, os equipamentos de telecomunicação não teriam sido entregues na quantidade, qualidade e prazo convencionados. Diante da inexecução contratual provocada pela contratada, portanto, a Prefeitura adotou prontamente as medidas cabíveis ao caso, notadamente as sanções combinadas na norma, tese que, em parte, me sensibiliza, ao menos para o propósito de concluir que não mais subsistiram nos autos atos suscetíveis de controle da parte desta Corte. Meu voto dá provimento ao recurso para determinar o arquivamento dos autos. Não julgo o que estava julgado irregular, regular, mas simplesmente não houve ato de despesa, a Prefeitura tomou as medidas cabíveis, mas eu entendi pertinente, igualmente, senhor presidente, já que algumas questões que merecem atenção por parte da municipalidade devem ser ressaltadas, expedir algumas recomendações. Perfeito. Está em discussão. Encerrar a discussão e votação. Aprovado.
5. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares termos aditivos aplicando multa ao responsável. Recorrentes, o ex-prefeito e o ex-secretário municipal da Saúde de São Carlos, objeto obras de ampliação do hospital local. A instrução dividiu-se, a TJ-SDG pelo provimento, MPC pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Conhecido. Meu juízo, a Prefeitura não instruiu os autos com justificativas de ordem técnica para as alterações pactuadas. Tal e qual os eminentes julgadores de primeiro grau, não verifiquei qualquer indicação objetiva de que os aditamentos fossem necessários, reafirmando-se nessa medida o mesmo entendimento de que as quantidades acrescidas representaram obras e serviços que, considerado um projeto básico bem estruturado, poderiam perfeitamente ter sido previstos desde o início. Admitir a validade desses acréscimos, portanto, significaria atestar a elaboração de verdadeiros subprojetos cronologicamente posteriores à própria disputa licitatória e, nessa medida, desvinculados das regras postas pelo edital correspondente, gerando na execução do contrato, mais ainda, reflexos econômicos financeiros diretos, significativos e, a meu juízo, perversos. Nego o provimento. Em discussão e votação, aprovado. 6. Recurso contra a decisão que julgou irregulares licitação, contrato, termos aditivos, aplicou multa de 500 UFESP aos responsáveis, que é o recorrente, ou ao responsável, ex-prefeito de Mogi das Cruzes. Objeto, execução dos serviços de transporte de alunos. A instrução converge para o desprovimento. Foram apresentados memoriais devidamente considerados no voto que passo a proferir. Procurou o recorrente fazer prevalecer entendimento, seja no sentido de se admitir a tese de que o certame contou com pesquisa de preços idônea, seja no que de informações mais detalhadas sempre estiveram à disposição das empresas interessadas em formato de arquivo digital. A instrução dos autos, contudo, não dá suporte a tais assertivas. Primeiro, porque o processo foi exclusivamente informado com estimativas de custos agregadas, especialmente conforme a capacidade do veículo, local de estabelecimento escolar e o horário das aulas. Segundo, porque não há como se abstrair dos mapas que descrevem as rotas que haveriam de ser atendidas algum dado mais significativo para objetivamente revelar as distâncias que seriam enfrentadas, especificamente com o propósito de se estimar o custo por quilômetro rodado. Falta clareza, portanto, a estimativa do custo para a administração. Os aditivos ficam contaminados, afetados que são por esses vícios de origem. Há, entretanto, uma irregularidade que deu margem à fundamentação da decisão de primeira instância que merece ser afastada, qual seja a da regularidade fiscal, já que a apresentação de certidão negativa com efeito de positiva com efeito de negativa decorre da lei e ninguém foi afetado por isso. O que me leva a propor a vossas excelências a redução da multa para 200 UFESPs e, nesse sentido, do provimento parcial, apenas para essa razão. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. 7. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares repasses ao terceiro setor, no caso ao Instituto Itaface, feitos pela Prefeitura de Tremembé no exercício de 2006. Houve condenação a ressarcimento ao erário e multa ao responsável, que é o recorrente, prefeito de Tremembé à época. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Arguiu o recorrente uma preliminar quanto à incompetência absoluta dos auditores que compuseram a sessão do julgamento que o apelante busca rever. Essa incompetência não pode prevalecer, já que a substituição de conselheiros, disciplinada que é, seja em nível constitucional, seja em nível legal, deu-se de acordo com tais normas e seguindo o figurino de nosso regimento interno. No que tange ao mérito, delegação de serviços essenciais, como são os serviços de saúde, torna indispensável a demonstração de que houve controle financeiro e também de resultados quanto à consecução do objeto, devendo o gestor comprovar que essa foi a opção mais econômica, eficiente e eficaz para o poder público. Isso não ficou evidenciado nos autos, voto pelo não provimento. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator. E o item 8 é recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares concorrência e contrato, aplicou multa de 500 UFES ao responsável, prefeito de Imbu, que é o recorrente. Objeto, execução de obras de urbanização de assentamento precário. A instrução é pelo desprovimento. Conheço em preliminar. Conhecido.
Temos aqui cronograma de visita técnica que não cobriu integralmente o correspondente prazo de publicidade do instrumento, diligência vinculada à participação de responsável técnico com formação em engenharia civil, injustificado o patamar de liquidez exigido para a habilitação das empresas, afronta a súmula 25, orçamento estimativo sem qualquer elemento objetivo que concretamente comprove a origem das planilhas. Esses aspectos não foram afastados pela instrução recursal. Entretanto, a exigência de CAT para fins de comprovação da capacidade técnica operacional veio à tona exclusivamente no voto condutor do julgado, não foi objeto de defesa por parte da administração. Isso não afeta o resultado do julgamento, mas eu excluo das razões de decidir esse aspecto. Igualmente, excluo a questão da regularidade fiscal pelas mesmas razões do voto anterior, o que me leva a igualmente entender que a pena deva ser redimensionada para 200 UFESPs. Por essa razão, do provimento parcial. Em discussão, em votação, aprovado. Conselheiro Robson Marinho. Contas da Associação dos Docentes do Departamento de Fisioterapia da Universidade de Taubaté, relativos ao exercício 2011. Os autos estavam arquivados por força do despacho Quizarei, aguardando a sua baixa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ, para que se efetuasse a sua exclusão do cadastro de jurisdicionados dessa Corte. Foi publicado agora em 3/6/13, portanto, eu proponho a exclusão da entidade do cadastro de jurisdicionados. Em discussão, aprovada a proposta do relator. Agora é um recurso ordinário, interposto pelo ex-presidente da Câmara, de Miguelópolis, ante respeitável decisão que julgou irregular as contas, determinando a restituição de 191, além de impor multa no valor equivalente a 300 UFESPs. O relatório foi encaminhado em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, sobre a matéria, acompanha o posicionamento unânime dos órgãos técnicos do MPC, visto que a origem apenas limitou-se a repetir os argumentos já apresentados. Excetua-se, no entanto, a alegação da origem de que o órgão de instrução não apurou com exatidão os montantes de despesas que divergiram do interesse público, no que acompanha, então, manifestação da SDG. Com efeito, o valor definido para ressarcimento corresponde à integralidade dos gastos com combustíveis, com diários, com material de consumo, além de gastos diversos, não sendo, logo, a importância exata equivalente aos gastos em que foi apurado comportamento impróprio do gestor público. Desse modo, a devolução da totalidade dos valores somente seria cabível caso fosse constatada a inexistência de qualquer atividade do Legislativo, o que não foi constatado pelo órgão de instrução. Em curto razões, voto pelo provimento parcial do apelo, retirando a determinação de restituição, mantendo-se, porém, as demais determinações, o que inclui a aplicação ao responsável de multa de 300 UFESP, bem como a irregularidade das contas de 2009 ficam mantidas. É como voto. Em discussão. Encerrada a discussão e votação, aprovado. Agora, 11 e 12, se Vossa Excelência me permitir, em conjunto, senhor presidente, Pois não. são recursos ordinários e vale aqui ressaltar que esses dois processos, a instrução é pelo não provimento. Portanto, o item 11 é o ex-secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Cubatão, contra a decisão que julgou irregular a licitação e contrato firmado com a DEMAX para a execução de serviços de poda, supressão, remoção e replantio de árvore, reparo dos passeios, guias, caixas de inspeção e sarjeta e outros serviços, permanecendo injustificada as falhas referentes à infração às súmulas 14 e 15 da Corte. O item 12, pelo ex-prefeito de Arujá, contra a decisão que julgou irregular licitação, contrato e termos de aditamento, firmados com Bergamasco Limitada, para a prestação de serviços de urgência, emergência e resgate com ambulância, permanecendo injustificada a situação emergencial invocada para sustentar a contratação direta. Já encaminhei previamente relatórios, em preliminar recurso em termos deles conheço. Conhecidos. E no mérito acompanha a instrução pelo improvimento dos recursos. 11 e 12 em conjunto, em discussão e votação, aprovado o voto do relator, com impedimento no item 11 do conselheiro Renato Martins Costa. Já anotado. Itens 13 a 18, conselheiro Sidney Beraldo.
Senhor presidente, eu peço a retirada dos itens 13, 14 e 18, com retorno ao meu gabinete. É regimental o pedido de Vossa Excelência. A matéria fica adiada a itens 13, 14 e 18. Continua Vossa Excelência com a palavra. O item 15 trata de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Andradina com decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares a licitação, o contrato e o termo de rescisão celebrados entre a Prefeitura Municipal de Andradina e STG Materiais para a Construção Limitada, objetivando a aquisição de materiais destinados à construção de 252 unidades habitacionais, com aplicação de multa de 300 UFESPs ao recorrente. A instrução é desfavorável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. O plenário acompanha. No mérito, a adoção do critério do menor preço global, em detrimento do menor preço por item ou por lote para aquisição do objeto de natureza divisível, e a falta de comprovação da compatibilidade dos preços praticados com os concorrentes no mercado impedem o acolhimento das razões recursais. Portanto, acompanho a TJSDG e voto pelo desprovimento do recurso, incluindo, contudo, dentre as causas de decidir, os apontamentos sobre a ausência de parecer jurídico e a falta de exigência de índices econômicos, mantendo-se os demais fundamentos da decisão recorrida. Em discussão, em votação, aprovado. O item 16 refere-se a recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Viradouro contra a decisão da primeira Câmara, que julgou irregulares a licitação e o contrato celebrado pela Prefeitura Municipal de Viradouro e a Med Saúde Viradouro Limitada, objetivando a prestação de serviços de clínica geral com remoção de pacientes para municípios de referência, bem como a prestação de serviços de diversas especialidades médicas com aplicação de multa de 500 UFESPs ao recorrente. A instrução é desfavorável. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Recedo. No mérito, persistem os motivos de julgamento irregular, quais sejam a falta de aplicação do aviso de edital em jornal de grande circulação do Estado, a ausência de pesquisa de mercado. No entanto, sopesando o valor do contrato, parece-me coerente reduzir a multa imposta em homenagem ao princípio da razoabilidade. No voto encaminhado, tinha me pronunciado pelo desprovimento. Aplico, no caso, o princípio de razoabilidade e voto pelo provimento parcial do recurso, apenas para reduzir o valor da multa para 300 UFESPs, mantendo-se os demais fundamentos da decisão combatida. Em discussão e votação, aprovado o voto do relator, que continua com a palavra. O item 17 versa sobre recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito do município de Porto Feliz e o Instituto de Saúde de Meio Ambiente, ISAMA, contra a decisão da segunda Câmara, que julgou irregulares as contas prestadas pelo exame e a condenou a recolher o valor do débito na ordem de R$ 438.934,62, com os acréscimos legais e aplicação de multa de 300 UFESPs ao então prefeito. A instrução é desfavorável. No mérito, os recorrentes não conseguiram elidir o apontamento sobre a cobrança de taxa administrativa, que é incompatível com a natureza das entidades não lucrativas e desvirtua o instituto jurídico pelo qual se formalizou a parceria. Bem assim, porque o parecer conclusivo não refletiu essa realidade, pois não efetuou a glosa da quantia correspondente à importância cobrada a esse título. Ante ao exposto, com a TJSDG e o Ministério Público de Contas, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado o voto do relator. A palavra na sequência do conselheiro Alexandre Sarquis. Obrigado, Excelência. O item 19 abriga recursos do ex-prefeito e da Prefeitura de Bom Sucesso do Itararé contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregular a prestação de contas de recursos repassados à ACM de Itapeva no exercício de 2009 e condenou a entidade à devolução de R$ 95.549,08.
Houve ainda a aplicação de multa de 200 UFESPs. O motivo que ensejou o decreto foi a falta de prestação de contas e a cobrança de taxa de administração para execução do convênio. No apelo, alegou-se a essencialidade dos serviços prestados, programa da saúde da família, a unicidade da pessoa a contratar, entre outros argumentos. A TJ da área econômica e chefia pela manutenção do acordo. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, acolho as manifestações técnicas e voto pelo improvimento do apelo. Mais uma taxa de administração aqui. É. Está em discussão e votação. Aprovado. No item 20, há recurso ordinário interposto pelo presidente da mesa da Câmara de Vereadores de Itobi no exercício de 2010 contra a decisão da primeira Câmara que lhe julgou as contas irregulares. Houve a extrapolação do limite constitucional de 7% da despesa com o poder. Relatório disponibilizado. Em preliminar, conheço dos apelos. Conhecido. No mérito, não há argumento capaz de reverter o decidido, pois a jurisprudência é pacífica quanto à base de cálculo das receitas tributárias e não é apta a alegação de erro de interpretação. Houve, inclusive, comunicado de SDG, o de número 31 de 2009, acerca do assunto. Nego o provimento, senhor presidente. Está em discussão, encerrada a discussão e votação. Aprovado. O conselheiro, o secretário-diretor-geral observa que a lista de inelegíveis está crescendo. Cada dia. Continua, Vossa Excelência, com a palavra. No item 21, o ex-prefeito de Nazaré Paulista se insurge contra a decisão de procedência da representação acerca de possíveis irregularidades na tomada de preços 1 de 2010, que objetivou a construção de muro de arrimo nos fundos de terreno do cemitério municipal com fornecimento de materiais metálicos. Ocorreu da Comissão Permanente de Licitações abrir os envelopes da proposta comercial antes do prazo estipulado para a interposição de recursos na fase de habilitação, fato não exatamente contestado e que provou-se mais tarde procedente. No apelo, o recorrente traz doutrina de Marçal Justem Filho para se desvencilhar das exigências chamadas instrumentais. Assessoria, chefia e MPC pelo conhecimento e não provimento. É o relatório. Em preliminar, conheço, senhor presidente. Conhecido. No mérito, inclusive, distribuí o voto para Vossas Excelências antecipadamente. Realmente, e pretendo dar provimento. Meu voto vem pelo provimento. Realmente houve a inversão das etapas, mas o recurso foi recebido, o recurso da empresa que se insurge agora. E foi julgado antes da homologação do certame. O objeto foi, por fim, adjudicado à proposta mais vantajosa, não resta dúvidas. No mérito, fiquei muito em dúvida quanto ao presente feito, Excelências, porque, a bem da verdade, concordo com as conclusões da decisão de primeiro grau, sigindo-se minha discordância apenas na parte dispositiva. Isso porque não deve ser bem interpretado o decreto de procedência de uma representação que tenha como resultado o reconhecimento da regularidade, justamente do ato que se viu impugnado. Imagino que eventualmente coubessem embargos, ou ainda que se reformasse a decisão original para que a representação não fosse conhecida, pois o alegado não é capaz de render decreto de irregularidade da matéria. Optei, no entanto, pelo texto que encaminhei previamente a Vossas Excelências e que dá provimento para reconhecer a improcedência da representação com o seu consequente arquivamento. Eu voto, senhor presidente. Está em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Samifurma. Item 22, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São Caetano do Sul contra a decisão da segunda Câmara que julgou irregulares de licitação, contrato e aditivos firmados com a ECG Engenharia, Construções e Geotécnica, objetivando reforma geral e adequação para acessibilidade de pessoas portadoras de mobilidade reduzida da Escola Municipal Padre Luiz Capra. Assessoria técnica, sua chefia e a SDG, preliminarmente opinado pelo conhecimento e quanto ao mérito pelo não provimento. Preliminarmente conheço do recurso. Conhecido. No mérito, entendo que remanescem as falhas que ensejaram irregularidades da matéria. Portanto, voto pelo não provimento do recurso. Em discussão e votação. Aprovado. Item 23, novamente recurso ordinário, interposto por Luiz Gonzaga Vieira de Camargo, então prefeito de Tatuí, contra acordo da segunda Câmara, que julgou irregulares de concorrência, contrato e termo de prorrogação celebrados entre a Prefeitura e a empresa Atlon Construções e Corporações, aplicando, além disso, multa de 100 UFESPs. A TJ e chefia foram pelo não provimento. Nesse mesmo sentido, opinou SDG, propondo, todavia, o afastamento da falha relativa à fixação de data única para a visita técnica. Preliminarmente, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, acompanho os posicionamentos no sentido do não acolhimento do apelo. Apenas os apontamentos pertinentes aos prazos consignados para a realização da visita técnica e recebimento das propostas restaram
superados. Em relação aos demais, não cabe a mesma sorte. Portanto, voto pelo não provimento do recurso, afastando, todavia, no caso concreto, as falhas pertinentes a estabelecimento de data única para visita técnica e a não observância do artigo 21, parágrafo 2º, inciso 2, alineada, Lei 8.666. Relator nega provimento ao recurso Tatuí. Está em discussão e votação. Aprovado. Continua com a palavra. Item 24. Recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Santa Isabel pelo senhor Hélio Buscarioli, ex-prefeito municipal, contra a decisão da primeira Câmara que julgou irregular de licitação e contrato e aplicou multa de 1.000 UFESPs ao responsável. A assessoria técnica, chefia e SDG foram pelo não provimento do recurso. Preliminarmente, eu o conheço. Conhecido. No mérito, o apelo merece provimento apenas no que diz respeito à aplicação da multa ao responsável pela contratação em valor correspondente a 1.000 UFESPs, pois, embora devidamente fundamentada, considero razoável sua redução para 500 UFESPs, em face do valor da contratação de R$ 1.800.000. Portanto, voto pelo provimento parcial do recurso com a redução da multa para 500 UFESPs. Em discussão. Encerrar a discussão e votação. Aprovado. Agora, item 25, recurso ordinário da Prefeitura de Estância Turística de Itu e pelo ex-prefeito Herculano Castilho Passos Júnior contra a decisão da segunda Câmara que julgou irregulares concorrência e contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Conterne Construções de Comércio, objetivando a execução de obras e serviços de recapeamento, urbanização, regularização e saneamento básico de assentamentos na região de bairros Vila Lucinda e Vila da Paz. A TJ, em preliminar, opinou pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo seu provimento. Por outro lado, chefia de ATJ foi pelo não provimento do recurso. A SDG, tal qual a assessoria de ATJ, foi pelo provimento parcial. Preliminarmente, conheço do recurso. Plenário também. No mérito, não há como ignorar a documentação ora apresentada pelos recorrentes, a qual comprova a revogação da concorrência 4 de 2008 e a rescisão do ajuste em questão, em 11 de agosto do ano seguinte, 2009, antes, portanto, da publicação da decisão dessa Corte que decretou a irregularidade da matéria. Assim, ainda que tenham sido constatadas falhas no edital de concorrência, essas não chegaram a surtir efeito, considerando que não houve sequer a execução do objeto e nem o adimplemento de valores em desfavor do erário. Em verdade, não houve qualquer movimentação econômico-financeira advinda do presente contrato. Portanto, voto pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão, ser extinta a matéria por perda de seu objeto, cancelada a multa, imposta ao então responsável e arquivado o processo. Relator dá provimento. Em discussão e votação. Aprovado. Item 26. Ação de rescisão de julgado proposta pelo ex-prefeito do município de Saltinho, visando desconstituição da sentença proferida em 2T6, pela qual foram julgados irregulares tomada de preços, 4 de 2008, o respectivo contrato e termo de repactuação de preços, bem como procedente à representação formulada por AEA Engenharia e Meio Ambiente. Assessoria técnica, chefia de ATJ-SDG, considerando que a rescisória carece de fundamentação legal, bem como o fato do autor ter pretendido rediscutir o mérito da matéria, foram pelo não conhecimento da ação. Preliminarmente, embora a ação tenha sido proposta por parte legítima e tempestivamente, realmente faltam os demais requisitos previstos no artigo 76 da Lei Complementar 709 de 93. Portanto, voto pelo não conhecimento da ação, acompanhando os órgãos técnicos da Casa. Relator não conhece da ação de Saltinho. Está em discussão e votação. Aprovado. Senhor presidente, agora o item 27, peço a sua retirada de pauta com retorno ao gabinete. Já regimental, a matéria fica adiada. E, por fim, o item 28, pedido de reexame interposto pelo ex-prefeito de Nhandeara, senhor Osínio Odilon de Silveira, contra a decisão da primeira Câmara, que, ao apreciar as contas do exercício 2011, emitiu parecer desfavorável à sua aprovação, em razão de impropriedades relativas a gastos com recursos do Fundeb e insuficiente pagamento de precatórios. A TJ e chefia acolheram justificativas relativas aos precatórios, tendo em vista a decisão judicial que determinou o cancelamento de um deles, que havia ensejado o juízo negativo no tocante ao assunto. Todavia, foram pelo improvimento do pedido de reexame em face do insuficiente investimento dos recursos do Fundeb, apenas 94,54%. MPC foi pelo provimento parcial, por considerar também que a questão dos precatórios foi esclarecida. SDG foi pelo conhecimento e não provimento. Preliminarmente, conheço do recurso. Sim. No mérito sobre a questão relacionada aos precatórios, o recorrente, de fato, logrou êxito em demonstrar que o Poder Judiciário reconheceu seus argumentos quanto à inexistência de débitos.
Dessa forma, tal impropriedade pode ser afastada. No entanto, a mesma sorte não contempla gastos feitos pela Prefeitura com recursos do Fundeb. Portanto, acompanhando a TJ, chefia e SDG, meu voto nega provimento ao pedido de reexame para manter parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura em 2011, afastando, contudo, dos fundamentos do parecer a falha relativa a um insuficiente pagamento de precatório, e também alterando o percentual de aplicação de recursos do Fundeb de 89,53% para 94,54% do total recebido. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Aprovado. Conselheiro Márcio Martins de Camargo tem a palavra. Senhor presidente, em conjunto, itens 29 e 30. Deferidos. Item 29, embargos de declaração opostos em face da decisão que manteve o julgamento no sentido da irregularidade da concorrência do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paulínia e construtora Melo de Azevedo S.A., objetivando a execução de obras e serviços de implantação de infraestrutura urbana. Item 30, embargos de declaração opostos pelo senhor Antônio Carlos Vaca, ex-prefeito de Borebi, em face da decisão que negou provimento a pedido de reexame e, via de consequência, manteve o julgamento da Colenda Primeira Câmara, que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas de sua gestão relativas ao exercício de 2011. O Ministério Público de Contas posicionou-se pelo conhecimento e não provimento dos embargos de declaração. Em preliminar, pressupostos em termos, conheço dos embargos. Conhecido. Quanto ao mérito, não merecem acolhimento as argumentações deduzidas, uma vez que os requerentes buscam essencialmente uma reavaliação da matéria, o que a toda evidência não é cabível em sede de embargos. Por todo exposto e demais razões apresentadas em votos disponibilizados previamente, por inexistirem as contrariedades aventadas pelos requerentes, tampouco alguma obscuridade ou dúvida a ser aclarada, acolho o pronunciamento do Ministério Público de Contas e voto pela rejeição dos embargos de declaração opostos. Está em discussão e votação. Aprovado. Item 31. Recurso ordinário interposto em face da decisão que julgou procedente a representação oferecida pela vereadora à Câmara Municipal de Jundiaí, senhora Marilena Perdiz Negro, sobre possíveis irregularidades ocorridas no termo de reratificação e de prorrogação do contrato firmado entre o Executivo Municipal de Jundiaí e a construtora São Luís Limitada. De conformidade com a respeitável decisão, o contrato original objetivando serviços de pavimentação e drenagem foi extinto por decurso de seu prazo, não se admitindo aditamento nem prorrogação. A SDG posicionou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo. Em preliminar, presentes os pressupostos, voto pelo conhecimento do apelo. O plenário acompanha. Quanto ao mérito, ressalto que o posterior cumprimento de obrigações assumidas e cumpridas pela Prefeitura perante o Ministério Público do Estado, em sede de termo de ajustamento de conduta, ao contrário do que pretende a recorrente, não tem o condão de desconstituir a constitucional competência deste tribunal, que, na consecução do controle externo do Executivo, reconheceu a pretensão da representante para que fosse decretada a irregularidade da atuação administrativa em termo de reratificação e prorrogação de contrato. Diante do exposto, acolhendo manifestação da digna SDG, nega o provimento ao recurso ordinário, mantendo-se na íntegra o acórdão combatido por seus próprios e jurídicos fundamentos. Está em discussão e votação. Aprovado o voto do relator. Continua com a palavra para o item derradeiro. Item 32, pedido de retirada de pauta pelo interessado para vista e eventual apresentação de defesa oral. A matéria fica adiada e assim esgotamos a ordem do dia. Antes de encerrar a sessão, indago ao Procurador-Geral de Contas se deseja a vista de qualquer dos processos. Senhor presidente, o Ministério Público requer ciência pessoal do item 21 da pauta. 21. A Secretaria de Diretoria-Geral para notário providenciar a remessa do processo ao eminente Procurador-Geral de Contas. A palavra é dos conselheiros para se desejam se manifestar. Não há interesse, está encerrada a sessão.